A paz do Senhor Jesus, bom dia, povo de Deus. Mais um domingo nós estamos com os queridos irmãos para juntos aprendermos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E está conosco nesta manhã deste domingo, presbítero Zezinho, que é um dos nossos professores da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor Jesus, presbítero Zezinho. A paz do Senhor, pastor Elias. É um prazer imenso em estar aqui para juntos participarmos, da Escola Bíblica Dominical. Pois bem, meus queridos, nesta manhã nós vamos estudar a 8ª lição, que traz por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2:20. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe, meus queridos, encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 20 a 22. Depois Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 a 27, a qual nos diz assim a palavra de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Mateus capítulo 7, o versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma lição aqui estamos para juntos aprendermos a Tua palavra, Pai. Abençoa a nossa vida, põe a Tua palavra, meu Pai, no nosso coração, na nossa boca, para que seja anunciado aos Teus filhos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta lição. Amém. Pois bem, meus queridos, nós vamos estudar hoje sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem a sua edificação sólida, A igreja que não tem a sua edificação sólida na palavra e em Cristo, ela está sujeita à queda, está sujeita a fracasso. E nesta manhã nós vamos estar estudando sobre isso. A introdução, o presbítero Zezinho vai estar lendo para nós. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja, conforme 2:13-19. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Então está aí, presbítero Zezinho, na introdução nós notamos aí que Paulo compara a igreja de Cristo a um edifício em construção, aonde Cristo é a pedra principal e a doutrina dos apóstolos o fundamento. Sim, então aí nós vamos ver que Cristo, ele é essa pedra angular, a pedra da esquina, em qual o edifício está construído. E esse edifício, nós vamos ver aqui que é um edifício espiritual. E temos que estar, aqui como nós vemos, fundamentado na pedra que é Cristo e na doutrina dos apóstolos, que é o fundamento. Nós não podemos levantar um outro fundamento a não ser
a doutrina dos apóstolos. Não é permitido outra doutrina, outro ensinamento, porque Cristo é tudo e nós estamos edificados em Cristo. E nós vamos vendo por aqui, pastor, que não pode mesmo ter um outro fundamento, se já está lançado um fundamento, que é essa pedra, que é Cristo, porque vai dar confusão. Isso. É por isso que nós vamos estudar aqui esses tópicos, o presbítero Zezinho, sobre, primeiro, a igreja é um edifício espiritual. É um edifício espiritual. Primeiro subtópico desse primeiro tópico é santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus, conforme 1 Reis 8:16 a 20. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Então, quer dizer, presbítero Zezinho, que com Cristo vindo, assumindo a pedra angular dessa igreja, o templo que é a igreja de Cristo, ele assumindo a religião, ou seja, o templo em Jerusalém, o simbolismo que Israel tinha de povo exclusivo de Deus, deixou de existir. Após esse momento que Cristo veio, né, e levantou um templo, um edifício espiritual. Os estrangeiros na época, eles não acessavam o templo. Era, como nós dissemos, era exclusivamente dos judeus. Mas quando Cristo se revelou, ele sendo o nosso Salvador, então hoje o templo somos nós. Vamos ver aqui, né? Que agora acabou aquela inimizade que existia entre judeus e gentios. E aí, porque havendo uma reconciliação de ambos os povos, Cristo aboliu muitas leis, as leis cerimoniais, né, desfez a inimizade entre eles. Então aí veio a igreja, quer dizer que não precisa mais daquele sacrifício, porque Cristo é tudo, Ele é a razão da igreja existir. Se Cristo não tivesse realizado uma obra tão maravilhosa como esta, não existiria igreja e não existia essa união entre esses povos. E na verdade, essa parede de separação, nós estudamos na lição passada, ela fala assim que havia uma parede muito alta que separava o templo do átrio dos gentios. Por mais que os gentios quisessem adentrar, não era possível por causa da parede, do muro que separava. Um muro físico mesmo. Além de ter um muro espiritual, tinha um muro físico também que separava os gentios de poder entrar, né, na reunião do povo judeu. Mas Cristo veio e fez o quê? Aboliu o cerimonial, a lei cerimonial, e dos 3 povos, ou seja, de 2 povos, ele fez um. Ou seja, de judeus e gentios, ele fez a igreja. E nós vamos ver aqui para frente, pastor, a respeito do santuário cristão. Isso, olha aí, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Efésios 2:22. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter Deus. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. Atos 7:48, com referência a 17 e 24. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios 3:16. Em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual.
Então está aí, presbítero Zezinho, o santuário cristão, né? Aí quando já fala santuário cristão, já está envolvendo o quê? O cristianismo. Sim. Né? O cristianismo. Paulo compara os que pertencem a Cristo ao quê? A um edifício, né? Sim. Espiritual, aonde Deus habita Nele, em espírito. Ou seja, agora Deus deixou de habitar lá no templo feito por mãos humanas, aonde Salomão mesmo disse que, por mais que fosse grande o templo, não comportaria a glória de Deus, porque Deus enche os céus e enche a terra. Mas agora Deus deixou do templo físico, na nossa dispensação, deixou o templo físico e habita onde? Habita no crente fiel a Ele. Fiel a Cristo. Fiel a Cristo, justamente. Agora, nesse edifício espiritual que Cristo construiu, nós somos o quê? Nós somos templo do Espírito de Deus. E aqui fala também em que nós somos pedras vivas em um edifício espiritual. Pedras vivas. Pedras vivas. Se é viva, é porque tem vida. É claro. Né? Por que tem vida? Porque Deus habita. E onde Deus habita, há vida. Nós temos vida por quê? Porque Deus está em nós, Ele habita em nós. Agora o povo precisava do quê? De ir lá em Jerusalém para adorar, agora já não era necessário mais. Agora mudou tudo e ficou bem mais fácil, né, pastor? Não precisa deslocar para ir em tal lugar para adorar a Deus, Ele está em todo lugar. E você lembra quando Jesus estava lá no poço de Jacó, que a samaritana chegou ali, aonde nós vamos adorar? Aqui ou lá no outro? Porque uns dizem que é lá naquele monte, outros dizem que é aqui. E Jesus respondeu para ela, chegará a hora e já é chegada, que o Pai procura o quê? Os verdadeiros adoradores. Que adora a Deus em espírito e em verdade. Em verdade. Porque Deus habita em nós, presbítero Zezinho, em espírito. Em espírito. Deus está em nós. Então, meus queridos, nós vemos aqui, desse modo, os crentes judeus gentil tornaram o templo aonde o Espírito de Deus habita. Que maravilha, né, pastor? O Espírito de Deus habitar nesse templo, né, que hoje somos nós. Isso é um privilégio que muitos não têm. Por isso que o apóstolo Paulo, o presbítero Zezinho, em 2 Coríntios capítulo 4, ele fala assim que nós temos um tesouro em vaso de barro. Que maravilha, hein? Tem que dar valor nesse tesouro, viu, pastor? Que tem dentro de nós. Nós somos um vaso de barro, mas dentro de nós há um tesouro inigualável. Não tem como comparar o tesouro que está dentro de nós. O que é? A presença de Deus através do seu Espírito Santo. Então, nós vejamos bem que ficou bem mais fácil, porque naquela época o pessoal tinha que transportar o local do sacrifício, tendas, né, aquela dificuldade, montar aquele tabernáculo era uma dificuldade muito grande, e os sacrifícios também que eles realizavam ali não eram fáceis, oferecia animais e tantas coisas. Agora, nós vamos ver aqui que Cristo aboliu toda aquela coisa, toda dificuldade, né? Toda aquela dificuldade Jesus aboliu, e agora ele diz que não habita naqueles templos mais, ele habita no crente fiel que está edificado nele. Além dele habitar em nós, ele ainda é a nossa rocha, né? Estamos edificados nele. E lá naquele templo, no templo físico, o povo precisava de um mediador. É verdade. Porque o próprio pecador, ele não chegava diante de Deus. Quem chegava por ele? O sacerdote e o sumo sacerdote que oferecia. Hoje não, hoje a Bíblia diz que tendo ousadia para entrar no santo do santo. Hoje nós temos ousadia para entrar no santo do santo. Por quê? Porque nos tornamos templo, habitação de Deus em espírito. Terceira aí, presbítero Zezinho, a pedra angular desse edifício. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era
posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo, em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Vejamos aqui, pastor, sobre essa pedra, que é esse monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Monólito, para quem entende um pouquinho de grego, né? Monolito, vamos dizer assim, é uma palavra grega, mono, que quer dizer único. Litos, lá no grego, é pedra. Então, monolito. Veja o tamanho dessa pedra, de 12 metros de comprimento, que eles encontraram na escavação no templo de Jerusalém. Era o sustentáculo do templo. Sim. Era a pedra principal do templo em Jerusalém. E foi usado pelos apóstolos, usado pelo próprio Cristo, sobre essa pedra, aludindo a quem? A Cristo, sendo a pedra principal desse edifício. Nós somos pedras vivas, agora Jesus é a pedra principal. Que maravilha, né, pastor? A pedra principal. Nós estamos sobre essa pedra, glória a Deus, sobre essa rocha imensa, poderosa, e que podemos confiar. Então, todo edifício, como nós falamos, está sobre essa pedra. Isso é gratificante, né, Zezinho? A gente vê, às vezes as pessoas tomam assim, os cristãos como se eles fossem um povinho, fosse um verme na terra, mas quando você vai ler, vai estudar a palavra de Deus, você vê a riqueza que tem esse povo. De você ter Cristo como a pedra principal, né, desse edifício. Para você ver, ele é a pedra principal, ele é o cabeça. Ele é a cabeça como diz lá em Romanos, né? Ele é a cabeça da igreja, né? E todo o corpo ali está dependendo dele, porque ele é o cabeça da igreja. Além de ser o cabeça da igreja, por ele ser também a principal pedra angular, nós temos muita segurança aí, pastor. Estamos seguros. Isso. Em quarto lugar, o quarto tópico aqui, presbítero, fala Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser o cabeça da esquina. Marcos, capítulo de número 12, versículo 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular neste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então está aí, né? Cristo é a pedra principal. Por isso que o apóstolo Paulo, aos Gálatas, ele fala assim, se alguém vier anunciar outro evangelho que não seja esse fundamento que nós mostramos para vocês, ainda que um anjo, seja anátema. Está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Está lá. Por quê? Porque o fundamento desse alicerce, do cristianismo, pedra angular, o fundamento principal, Cristo. Segundo, a doutrina dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos. Por isso, o presbítero Zezinho, que Cristo, ele mesmo, mostrou em Marcos, capítulo 2, versículo 22, o capítulo 12 e versículo 10, ele falando sobre esse edifício dessa pedra, ele sendo a pedra que os verdadeiros edificadores rejeitaram, foi rejeitada. Ele fala lá em Marcos 12 e 10, rejeitou, mas quem aceitou? Os gentios. Pegou a pedra. Na época aí você pode ver que os judeus perderam essa bênção. Estavam perdendo, né? Mas outros, pelo contrário,
aceitaram a Jesus como Salvador, né? Porque a Bíblia diz que ele veio para o que era seus, os judeus. Isso. E os seus o rejeitaram. Rejeitado. Mas todos aqueles que o aceitaram tornaram-se ser feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Está lá em João, capítulo 1, até o versículo 12, vai falar sobre isso aí. Né? Então, eles perderam, mas quem aceitou realmente aceitou a Jesus, que é o fundamento, e sabemos que sobre esse fundamento, sobre essa pedra que é o próprio Cristo, está o fundamento dos apóstolos, que é a doutrina dos apóstolos, que os apóstolos andaram com Jesus, assistiram tudo, participaram de tudo, junto com Jesus. Ninguém melhor para dar instrução à igreja que nascia aí, né, sobre essa rocha, do que os apóstolos. Isso. Então está aí edifício espiritual. Segundo, o fundamento desse edifício, aonde foi fundamentado? Apóstolos e profetas. Conceito de apóstolos. Conceito de apóstolo. Segundo, primeiro... Aonde está aqui? O doutrina dos apóstolos? Isto. O conceito de apóstolo. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo, conforme Hebreus 3:1 e 1 João 4:14. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo, conforme 1 Coríntios 15, verso 8 e 9, Romanos 1, versículo 1. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruir a igreja, conforme Atos 6, verso 2 ao 4. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então está aí o conceito de apóstolo, né? Está aí a palavra definida no grego. O conceito de apóstolo, que é usado como enviado, mensageiro. É aquele que Deus enviou, que Cristo enviou. Ou seja, o apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então, os apóstolos, presbítero Zezinho, eles, depois de Cristo, ou quando Cristo veio, os apóstolos veio para quê? Para desbravar o início do evangelho, né, aqui na terra. Era a missão deles, desbravar. Eles eram os linhas de frente que estavam ali, para quê? Para mostrar ao povo que um fundamento estava agora posto para que os homens pudessem ser salvos. E foi através dos apóstolos que essa palavra, ela veio. E Jesus mesmo testificou, né, desses apóstolos, ele chamando os seus discípulos, comissionou eles para esta tarefa, para essa obra. Então, é muito importante quando se trata, né, da palavra apóstolo, de entendermos qual era o objetivo que Jesus estava trazendo para a igreja. Exato. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21:33. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá
ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Tremendo, né? A doutrina dos apóstolos. Ou seja, quando você estava lendo aí, Zezinho, aqui, uma parte aqui, ó, os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Então eles não podiam pôr um outro alicerce, eles não podiam pôr um outro fundamento, a não ser aquele que eles receberam de Cristo. E outra coisa que você leu aí, que Jesus nos mostra que, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada no alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. O que eu acho importante também aqui, pastor, é que não, já foi lançado esse alicerce, né? E o fundamento da igreja não pode ser violado, como diz aqui. Então, aqui não cabe outra doutrina, outro ensinamento, mudanças no que já está feito, não pode mexer, porque o que edifica a igreja, que fortalece a igreja, é os ensinamentos, é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus. E ele diz que as palavras dele não hão de passar, não passa, porque nós estamos edificados em Cristo, na palavra que é Cristo, e não estamos edificados em templos, não estamos edificados numa doutrina humana, porque o apóstolo Paulo mesmo diz que o que ele ensinava não era dele mesmo, mas sim de Deus. Para você ver, Zezinho, que fala aí, ó, embora não se possa desassociar das pessoas, o ofício que ocupava, o que constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que ensinava. Não era os apóstolos que era importante, era o que eles ensinavam que era importante. Sim, porque eles não falavam deles mesmos, mas sim pelo Espírito Santo. Eles falavam por Deus. Então eles eram uma ponte que existia entre Deus e a igreja. Então eles transmitiam aquilo que eles recebiam de Deus, eles transferiam também para a igreja, para o povo. Para você ter uma ideia, que Paulo, se não me falha a memória, 2 Coríntios capítulo 4, ele fala assim, ó, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo ressuscitado. Ou seja, eles não falavam deles, eles não faziam propaganda deles, mas eles falavam do quê? De Cristo. Então essa era a missão do apóstolo, era o quê? Falar de Cristo, falar a palavra, né? Na realidade, conforme ela precisa ser falada. E eles, então, tiveram que êxito no trabalho. E outra coisa, presbítero Zezinho, que nós aprendemos aqui, que a palavra de Deus, ela não pode ser substituída ou anulada por revelação, por testemunho ou profecia posterior. E muitas vezes a gente ouve certas profecias. Hoje, hoje está muito comum as pessoas, eu tive um arrebatamento, e isso não pode adulterar a palavra de Deus. Não, eu já vi testemunho de pessoas que dizem ser arrebatadas, que foram contra a palavra de Deus, o que eles falaram. Então não tem como. Nada é mais do que a palavra de Deus. Nada. A palavra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Se não tiver, o testemunho não é maior, a revelação não é maior, a profecia não é maior, porque tem muita gente que pende para esse lado. E a gente não pode, a gente tem que ficar com a palavra. Porque é a palavra que vivifica, é a palavra que traz vida, é a palavra que nos coloca de pé. E a palavra tem que estar na Bíblia, que está ali. Então não adianta invencionice, que Deus me falou, que Deus disse que vai ser assim e tal. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, é falso. E Deus não permite falsidade. E Deus vai tratar com esse tipo de pessoas, dizendo, Deus me mostrou, Deus falou e não cumpriu nada, pastor. E está fora da Bíblia, está fora do ensinamento de Cristo.
Então, essas pessoas vão ter que acertar com o mestre. Sim. Com toda certeza. Terceiro aí, presbítero Zezinho, testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirado pelo Espírito Santo, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Então, olha aí para você ver, o fundamento pelos apóstolos e o testemunho dos profetas, que testemunharam, né, a respeito da igreja, a respeito de Cristo, aonde foi a base da igreja. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele fala que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, né? Para promover o quê? O crescimento, o aperfeiçoamento da igreja. Então, falando em aperfeiçoamento da igreja, a igreja é um edifício que está em fase de construção, está, né, desenvolvendo, e nós estamos dizendo isso na parte espiritual, nós estamos crescendo espiritualmente pela fé em Jesus Cristo. Quer dizer, não é um templo já construído, né? Nós estamos em fase de construção sobre esse fundamento, e nós, como nós vimos lá, somos pedrinhas, pedras vivas, estamos em fase de crescimento, quer dizer, sempre melhorando. Por isso nós estamos aqui esta manhã, pastor, para aprendermos um pouco a palavra de Deus, porque a gente vai tendo conhecimento e ver o que nós temos que fazer para agradar a Deus e para fazer parte, né, dessa construção tão maravilhosa aqui, né, para ser participante da promessa que foi revelada pelo Espírito aos profetas, né, do Novo Testamento. Embora lá no Antigo Testamento, profetas falaram a respeito da vinda do Messias, que haveria esse povo, né? Mas o forte mesmo são os profetas do Novo Testamento. E às vezes a pessoa vai falar, não é aquele profeta com aquela função que tinha o profeta do Antigo Testamento. Se você prega a palavra de Deus, você é o quê? Profeta. Um profeta, um porta-voz de Deus, né? Que anuncia a palavra de Deus. E hoje nós estamos aí anunciando. Não é que hoje, presbítero assim, não tem aquela unção específica, vamos ungir fulano a profeta. Não tem essa unção específica hoje, né? Mas Deus pode usar, como está usando aqui para nós passarmos essa lição para vocês, estamos o quê? Profetizando a palavra de Deus. É verdade. Os profetas têm o dom de profeta, uma profecia, muitas vezes para edificar a igreja, ou para corrigir, né? Então, há profetas, por isso que a Bíblia diz que, sobre os dons espirituais, então procurar melhor o dom de profecia, porque a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo corrompe. E temos profetas, além de profetizarmos a palavra escrita, essa que está aqui, nós estamos profetizando, estamos falando, então Deus pode usar também pessoas na igreja como profeta, para corrigir alguém, ou para exaltar, como eu disse no começo. E não havendo profeta, não havendo profecia, o povo se corrompe, no sentido do que, se hoje nós não anunciarmos a palavra conforme ela precisa ser ensinada, o povo corrompe, o povo desvia. Então às vezes a pessoa vai pensar que pensa bem, se todo mundo começar a profetizar como dom, não como locução da palavra, pregação da palavra, mas não ensinar a palavra, a tendência do povo é o quê? Afastar,
abandonar. Por isso que o sábio Salomão fala assim, ó, não havendo sábia direção, o povo cai. Não havendo sábia direção, o povo cai. Ou seja, e o que é a sabedoria? É a palavra de Deus para a nossa vida. Uma igreja alicerçada na palavra de Deus é uma igreja que promove crescimento. É uma igreja que promove edificação, tanto para a igreja quanto para a cidade. Verdade. Ela tem que estar alicerçada na palavra. Terceiro tópico aí, Zezinho, e o último, edificados para a morada de Deus. Nós somos edificados para a morada de Deus. Que maravilha, né, pastor? Ter esse privilégio. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce. Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, conforme Colossenses 2, verso 2, e 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito, conforme lá em 1 Pedro 1,14, Gálatas 5,22. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, Efésios 4,13. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Olha que maravilha. Coisa tremenda. Edifício bem ajustado, né? Cresce. O que é bem ajustado? É aquela engrena. Eu me veio na mente aqui quando eu li, você estava lendo aqui, eu era menino e o meu pai tinha muito despertador, estragava, e a gente abria por curiosidade. E tem que um monte de pecinha, um tanto de dentinho que pega uma na outra, né, para rodar. Se não tiver bem ajustado, não funciona. O relógio não funciona. E nesse ajuste aqui, pastor, também na minha maneira de entender, é a pessoa manter a fidelidade nos ensinamentos, na doutrina, como diz lá, na doutrina dos apóstolos, manter aquela fidelidade bem ajustado no caráter, na maneira de viver, na maneira de andar. Então, tem que estar bem ajustado, porque se uma pedrinha dessa ficar desajustada numa construção, vai comprometer as outras, certo? Então eu tenho que estar bem ajustado para não descomprometer aquelas que estão ajustadas. E nesse ajuste de estar bem ajustado, o que nos mostra o quê? Que para estar bem ajustado vai haver uma dependência, ou seja, eu dependo de você, você depende de mim, fulano é um dependendo do outro para que funcione. Sim. Né? Porque senão não funciona. Se começar alguém individualizar, trabalhar separado, a tendência é o quê? Que esse edifício possa desmoronar. Desmorona. Agora, ele estando bem ajustado, promove o quê? O crescimento dos crentes. Claro, aí nós vamos crescendo, né, no conhecimento, na fé, e também na esperança, e de que um dia nós chegaremos à perfeição, e não vamos ter aqueles problemas que muitas vezes enfrentamos, né, porque nós somos falhos, mas devemos permanecer firmes, ajustados até o arrebatamento da igreja. Isso. Segundo, templo santo no Senhor. Templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar de encontro do sumo sacerdote com Deus, conforme Hebreus 9:7. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, 1 Coríntios 3,16. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina,
o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Que coisa maravilhosa, né? Só de você parar e pensar assim, eu sou templo do Espírito Santo. É um privilégio e muita responsabilidade, pastor. Você pensar, eu sou templo, eu sou morada do Espírito Santo. Aí você vai ver o que é Espírito Santo, né? A responsabilidade. Por isso que aí Paulo vai falar lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selado para o grande dia da redenção, né? E assim por diante. Se você saber que Ele está dentro de nós, e se nós dermos lugar para Deus na nossa vida, Zezinho, nós sempre vamos ter o quê? Vida de vitória. É claro, porque ninguém é maior do que Deus. E como você diz a respeito do Espírito Santo, nós temos esse privilégio de ter o Espírito Santo morando em nós. E uma coisa, como você disse, não podemos entristecê-lo. Não devemos entristecer o Espírito Santo. Muitas vezes, o egoísmo, muitas vezes, a falta de união. Um perigo muito grande também é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então nós temos que tomar muito cuidado para não perder a nossa salvação e ter esse privilégio de Ele estar em nós, porque Ele não vai ficar conosco se nós botarmos Ele para fora, quer dizer, se nós falarmos coisas que danificam a santidade do Espírito Santo. Nós vamos perder a vida eterna. Terceiro e último, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito, conforme Efésios 2:22, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, conforme Atos 17:24. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja formada por judeus e gentios. Está aí, meus queridos, a gente para pensar a oportunidade que nós temos de ser morada do Altíssimo, ou seja, morada de Deus, de saber, Zezinho, que no passado, na aliança passada, com o povo de Israel, era terreno. Já com a aliança da dispensação da graça, é espiritual. Deus deu a oportunidade dos gentios serem o quê? Espirituais. De nós sermos espirituais, de Deus habitar em nós em espírito, porque lá para os judeus, ele habitava na onde? Era colocado na arca, ou seja, colocado no tabernáculo, todos os utensílios, e lá estava a arca da aliança, representava o quê? A presença de Deus. Deus era representado por um objeto que estava dentro do tabernáculo. Hoje não. Hoje a igreja tem um privilégio muito grande, que a igreja não precisa de uma arca. A igreja, ela já tem a presença de Deus em espírito na vida de cada membro individual. Não é que Deus, a gente olha assim, ó, não é que Deus tem assim, a presença dele lá na decoleta, só para, não. Ele tem individual. Se tem 300 pessoas aqui na igreja, ele está nos 300. Que maravilha. Então, a gente pode ficar feliz de sabermos que nós estamos aqui, nessa quarentena, vamos dizer assim, mas temos o privilégio de sentir a presença do Espírito Santo, sentir Deus em nossa vida. Podemos estar aonde for. Onde está o crente, Deus se faz presente ali na vida dele. Porque ele é o templo do Espírito Santo. Então, o conselho que eu dou para todos nossos irmãos em Cristo,
não importa a igreja que ele congrega, não importa o credo, mas uma coisa ele deve tomar cuidado, não manchar, né, a alma, não contrariar a Deus, porque em todos os momentos da nossa vida, em todos os lugares, Ele está conosco. Ele não nos abandona, nunca abandonou o seu povo. Pelo contrário, Ele sempre procurou abençoar, procurou, deu força para todos nós. Ele não quer que ninguém se perca. E a vantagem aqui, que nós vemos, né, por nós sermos templo do Espírito Santo, a habitação, né, permanente e comunhão íntima com Ele, isso é muito maravilhoso, pastor. Então, graças a Ele por esta oportunidade que Ele nos concedeu. Graças a Deus. Conclusão: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até todos chegarmos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então não tem como mudar, Zezinho. Não. A pedra principal é Cristo, e a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogado. Faz parte do fundamento da igreja. Amém. Que Deus possa continuar abençoando os nossos irmãos, que Deus possa continuar derramando as bênçãos sobre a vida de cada um. E nós vamos encerrando aqui mais uma lição, que a bênção de Deus continue sobre a sua vida. Zezinho, fazendo as suas considerações finais e despedindo dos nossos irmãos. Primeiramente, quero agradecer a Deus. Em segundo lugar, o pastor Elias, né, que a gente aqui faz parte do ministério, de juntos falarmos a respeito desta lição. E a gente aprende muito, pastor. A gente vai passando a lição e vai aprendendo também. Então, eu peço aos ouvintes que estão aí, né, aprendendo as lições desse trimestre, é muito importante a lição desse trimestre, que não perca a próxima lição, que nós passaremos domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém, que Deus te abençoe. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Ora a Deus, presbítero Zé. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta oportunidade de participar da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Pedimos ao Senhor, ó Pai, para abençoar todos os ouvintes, todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, que eles sejam fortalecidos e que eles, meu Deus, sempre tenham o Espírito Santo na vida deles, e que nós não venhamos a perder essa oportunidade que o Teu Espírito Santo nos concede, de nós sermos morada dele, moradas do Senhor. E agradecemos a Ti por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém.